Olá, aqui o Soberania em Debate, o programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e junto com Beth Costa, minha amiga que está aqui na tela, iremos apresentar esse programa de hoje. Mas antes de falar qual será o programa de hoje, venho pedir a vocês aí que façam a inscrição no nosso canal no YouTube, dê o like aí na nossa audiência para ampliar e também que vocês possam participar, convidá-los a participar do nosso Instagram. O nosso Instagram é @SOS Brasil Soberano, @SOS Brasil Soberano. O QR Code está aqui na tela para todos que queiram nos seguir. Gente, o programa de hoje é um prosseguimento da semana passada, o tema. Nós estamos aí nas vésperas dos 60 anos do golpe de 1964 e nós estamos aprofundando exatamente os acontecimentos anteriores ao golpe, principalmente as reformas de base, a atuação do governo de João Goulart, suas propostas. Então, esse programa de hoje é um prosseguimento daquilo que nós tivemos na última semana, mas com outro convidado. E quem será esse convidado de hoje? Pois bem, nós hoje convidamos o querido e bastante conhecido Vivaldo Barbosa. Vivaldo, ele está chegando. Oi, Vivaldo. Olá, muito obrigada por obrigada por você ter concordado em participar do nosso debate, que é uma continuação da semana que passou. Na semana passada, a gente tentou levar a questão editorialmente, nós decidimos, como o Jorge falou, falar um pouco dos antecedentes do golpe de 64, mas também prestando um pouco mais de atenção nas realizações no histórico do governo Jango Goulart, né? Então, com você, a gente vai entrar mais em questões do Estado, questões mais formais em relação às reformas de base, propostas naquela época, já que você, como deputado constituinte, resgatou muito daquele legado trabalhista que veio com o governo Jango durante o período que você foi deputado constituinte, né? Então, o Vivaldo é advogado, professor de Direito da Unirio, exerceu o mandato de deputado federal por 3 vezes, uma dessas vezes na Assembleia Constituinte, onde foi um dos deputados que mais apresentou propostas para o que nós chamamos da Constituição Cidadã. Foi secretário de Justiça do governo Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, em 83, e fundou o movimento do trabalhismo com foco nos debates e na importância da legislação trabalhista sobre a previdência social, as estatais estratégicas, o desenvolvimento, os direitos humanos, a educação, enfim, o legado do trabalhismo histórico brasileiro. Ele está hoje numa disputa judicial, né, pela recuperação da legenda do PTB, que é o partido do Jango, né, que a gente espera que volte para as mãos dos legítimos representantes do trabalhismo brasileiro, né. Então, como a gente falou, Vivaldo, o golpe, né, daqui a alguns dias, o golpe de 64 completa 60 anos, né, e nós resolvemos fazer uma homenagem, e relembrar, prestar um tributo ao presidente João Goulart e à política que ele desenvolveu radicalmente democrática, popular e participativa, que tinha como base, né, um conjunto de reformas que não puderam ser implementadas e ainda assustaram, né, os militares e a burguesia reacionária, conservadora, com as reformas estruturais para o modelo econômico brasileiro, né? Então, a gente queria, para começar a conversa, como você avalia, do ponto de vista do desenvolvimento brasileiro, da nossa história, o governo Jango Goulart? Olha, Beth, um grande abraço a você, ao Fulano aí. Eu acho que o Brasil, naquele momento, João Goulart assume a presidência da República em função da renúncia do Mário Quadros, né? Tivemos aquele momento fervilhante ali da luta do Brizola pela posse do Jango, pela questão da legalidade, que foi um momento fervilhante
da história do Brasil, naqueles instantes. Jango assume a presidência da República, apesar de, inicialmente, no regime parlamentarista, mas o Brasil, recebendo aí um choque, né, que foi a luta pela posse dele, e, na sequência, o Brasil vive um dos momentos assim, mais espetaculares da nossa história, que é o debate das reformas de base. Olha, Roberto, eu não me lembro, nunca li na história brasileira em que o Brasil, a sociedade brasileira, se debruçou sobre os problemas do Brasil, sobre perspectivas do Brasil, né, sobre caminhos para o Brasil, do que aquele período. Ok, de um lado, os que lutavam para que o Brasil se transformasse pelas reformas de base, dos outros lados que resistiam e acabaram ganhando a parada, mas aquele momento do Brasil, acho que não houve um debate tão intenso sobre o Brasil, as perspectivas do Brasil, as condições de vida do povo brasileiro, o que deveria ser feito, do que aquele momento. Nós tivemos um momento também na Assembleia Nacional Constituinte, também muito importante na vida brasileira, mas comparado com aquele momento das lutas, das discussões da reforma de base, eu acho que aquele momento foi especial. Foi o momento em que mais se discutiu política no Brasil. O povo brasileiro mais mergulhou no debate político e na economia, na vida social, perspectiva, relações internacionais, né? Se debatia muito se o Brasil continuava no bloco americano, se ia para o bloco soviético, os que queriam a política externa independente, até nas relações internacionais, o Brasil se debruçou e se discutiu aquilo intensamente. Era que o governo Jango, né, refletiu esse debate, refletiu essas questões. E você veja que o Jango ficou menos de 3 anos no poder, no governo. Né? E, no entanto, ele deixou coisas aí extraordinárias. O 13º salário. Roberto, eu creio que o 13º salário foi o último direito que os trabalhadores conquistaram no Brasil. Podemos dizer agora o aperfeiçoamento da lei das domésticas, tudo bem. Mas fora daí, nada se acrescentou. Nada se acrescentou desde o 13º salário que o Jango conseguiu implantar, em 1962. Implantou a Eletrobras, né? A lei o Estatuto do Trabalhador Rural, a CLT foi para o campo, entrou, né, naquela estrutura agrária, o Jango conseguiu isso, arrancou isso do Congresso Nacional. Naquele momento do Brasil, favoreceu isso, até colocar a CLT, legislação do trabalho, o Estatuto da Terra, para a vida rural brasileira, para o trabalhador rural. Né? Então, foi um momento assim, muito rico, e nós devemos reverenciar, estudar aquele momento ali, né, porque os 20 anos da ditadura, né, procuraram apagar, fazer o Brasil esquecer daquilo, e depois veio esse momento aí neoliberal no Brasil e no mundo, que também visa apagar aquele debate, aquelas questões. Você, Beth, mencionou aí, o governo do Jango foi popular, acirradamente democrático, mas é preciso acrescentar, nacionalista. Foi um governo nacionalista, como na nossa história, enfim, é difícil o momento equiparar a natureza daquele governo, ser nacionalista. Isso é uma marca do governo Goulart que nós devemos levar em conta agora. Ivaldo, olha, uma satisfação estar contigo, seu amigo, né? Acompanho você na sua vida na luta política, não é de agora, há muitos anos. É uma satisfação muito grande estar sempre contigo. Aí tivemos agora, lá no Instituto dos Advogados Brasileiros, do qual você é sócio, falando exatamente sobre o golpe de 64. Então, hoje aqui, tratando da importância, né, do que foi o governo João Goulart, das reformas de base. Mas, Ivaldo, queria aproveitar exatamente a partir das reformas de base apresentadas por Jango, fundamentais, como reforma agrária, reforma tributária, uma reforma,
evitar a remessa de capital para o exterior de uma forma discriminada, sem pagamento de tributos. E aí vem o próprio Programa Nacional de Educação, o PNA, que é esquecido, né? Tão importante o PNA. Então, eu queria ver contigo, saber de você, nos dias de hoje, você falou que uma das marcas de Jango também era a defesa da soberania, o governo nacionalista. Dá para nós compreendermos hoje que essas reformas de base apresentadas por Jango, exatamente em 64, elas se fazem presentes e necessárias no dia de hoje no Brasil? Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. São lições aí que a gente registra na história, em muitos momentos, mas naquele momento de maneira especial, que hoje contribuiriam muito para nossas reflexões, né? Eu mencionei aí realmente a questão do 13º como o último direito dos trabalhadores conquistaram no Brasil. Isto é preocupante, no sentido da gente refletir por que isso não aconteceu, o que está acontecendo, né? E, enfim, a gente procurar avançar, né? E essa questão aí que eu falei, você enfatizou também, a questão da natureza nacionalista, né, do governo João Goulart, é uma coisa importante, né? Você veja a história da Eletrobras, né? A Eletrobras foi implantada por João Goulart. Uma longa luta que veio desde Getúlio Vargas, que mandou o projeto para o Congresso Nacional e nunca conseguiram sair de lá. Nunca conseguiu sair o Jango, né? Saiu a lei e o Jango implantou a Petrobras. A Eletrobras, desculpa, implantou a Eletrobras, né? E agora a Eletrobras é uma questão estratégica para o país, né? Um país que não domina suas fontes de energia é um país que tem dificuldade de forjar o seu desenvolvimento. Como é que vai se desenvolver um país sem essa questão, sem dominar a energia? E o Brasil passou a dominar, e até preciso registrar, ok, nós estamos aí deplorando o golpe militar, tem muitas razões. Aliás, hoje, o Hélio Gaspari abre aí, no jornal O Globo, abre aí uma questão aí de abrir os áudios das conversas dos generais, tal. A gente vê uma coisa horrorosa, aquilo ali. Até o Geisel, o ministro dele da guerra, né, do exército, ali, falando que eles tinham conquistado, o grande avanço que eles tinham feito era que eles estavam matando. Olha, eles estavam matando, eles estavam glorificando isso. O presidente da República, junto com o seu chefe do Exército, ali, comandando o Exército, estava glorificando que eles tinham alcançado aquele nível, aquela situação que eles estavam matando, né? Então, é uma coisa deplorável esse golpe. Mas também a gente tem que registrar que a Eletrobras foi implantada pelo Jango e se desenvolveu bastante a eletrificação do país afora. Assim como, aliás, outra questão que o Jango conseguiu, foi a questão do Código de Telecomunicações, implantou a Embratel, né? E depois os militares também expandiram essa questão aí, né, país afora. Então, essas questões de hoje, por exemplo, essa questão da Eletrobras, que a gente está sempre debruçado aí, porque uma questão que já se foi classificada de uma maracutaia, que essa turma das lojas americanas aprontou, e outros grupos econômicos internacionais aí, uma questão de lesa pátria, como já se disse, é uma coisa que nós temos que resolver agora. Aí a lição do Jango permanece. O Jango conseguiu implantar a Eletrobras. Nós agora não conseguimos retomar a Eletrobras, ainda mais diante de uma maracutaia, ainda mais diante, né, de um crime de lesa pátria. Nós temos que procurar retomar a Eletrobras com esse exemplo de Jango. O Jango teve as condições políticas e a coragem de poder implantar a estatal da energia elétrica do Brasil, que iria coordenar a implantação do sistema elétrico nacional para o desenvolvimento do Brasil. Aliás,
nós temos que registrar, Florena, que a questão do desenvolvimentismo é a marca também daquele debate das reformas de base que vinha ali a partir desde o governo Vargas, especialmente o Cyrino, que deu continuidade com o Jango, era a ideia do desenvolvimentismo, o povo brasileiro ser capaz de superar o atraso. Né? Essa é uma marca também que nós devemos registrar. Então, aquelas questões, aqueles debates que aconteceram ali, são muito exemplares para nossos impasses atuais, as perspectivas que a gente tem que construir. Todos os momentos da história servem de lições, né? Mas hoje o governo João Goulart, aqueles momentos, as reformas de base, são as coisas muito inspiradoras para nós agora. Nós temos que levar em conta isso, para a gente poder encontrar os caminhos, né, para superar os impasses da vida brasileira, o país ter autonomia, ser soberano e ser um país que consiga fazer o povo brasileiro ser dono do Brasil. O povo brasileiro não conseguiu ser dono do Brasil ainda. Algumas partes pegaram pedaços do Brasil para si, mas o povo brasileiro não conseguiu ser dono do Brasil. E a gente relembrar o governo João Goulart, como vocês estão fazendo aí, é um debate muito interessante, muito importante. Nós relembrarmos o governo João Goulart nos faz muito bem, certamente nos dá aí, nos ajuda a abrir caminhos. Falando em setores que se apossaram de pedaços do nosso país, né, que ainda tem esse viés colonialista muito, muito forte, né? Ainda parece que as capitanias hereditárias ainda estão aqui ativas. Um dos grandes legados do Jango foi o debate que ele assinou um decreto até naquele dia do discurso da Central, a questão da reforma agrária, né? Ele até colocou as terras dele, né? Ofereceu, disponibilizou, inclusive, as terras que ele tinha no Rio Grande do Sul para efeito de reforma agrária, uma parte delas, porque até a filha dele comentou aqui que ele sabia que ele vinha de uma família bastante rica, né, dona de terras, e um gesto dele foi, naquele debate da reforma agrária, disponibilizar as próprias terras, né, para efeito da reforma agrária, e que foi um debate que foi também muito forte durante a Constituinte, e continua um debate muito sério aqui no Brasil, né, a reforma agrária, ela é algo que nós ainda estamos devendo, né, aos trabalhadores do campo. Você acha que um dos legados do Jango para a Constituinte, para o Brasil de hoje, seria essa nossa luta, inclusive, pela divisão, pela partilha da terra para quem precisa dela e para quem pode produzir, né, alimento real, como a gente fala, né? Beth, o Brasil ainda deve a reforma agrária. A essa altura dos acontecimentos, o Brasil ainda deve a reforma agrária. Né? O Jango iniciou ali naquele decreto, porque o decreto do Jango, o primeiro ponto da reforma agrária nacional, aliás, preciso registrar, eu sempre ouço muito o João Pedro Stedley referir-se à reforma agrária que o Brizola fez como governador do Rio Grande do Sul, onde também o Brizola colocou fazenda dele, isto é, da Dona Neuza. O Brizola, ele próprio dizia, não tinha nada. A Dona Neuza, que é a irmã do Jango, que também recebeu aí parte da herança da família, ele colocou 2 fazendas da Dona Neuza, que ela concordou e tal, na reforma agrária. O Brizola já tinha feito isso. O Jango, no dia 13 de agosto, dia 13 de março, também fez isso. Né? O decreto do Jango era uma coisa, um ponto muito inicial ainda, muito embrionário. Ele próprio reconheceu isso no discurso dele, famoso discurso, que é preciso ser relembrado sempre, do dia 13 de março. O que o Jango previa é a possibilidade do governo desapropriar as áreas que tinham sido beneficiadas por investimento público em torno dos açudes,
ao longo das rodovias, ao longo das ferrovias, ao longo de outras obras públicas, que essas terras tinham sido valorizadas pelo investimento público, pelo dinheiro, através das diversas medidas aí que foram sendo tomadas, e aí realmente ali foi uma coisa importante, né, que foi feito ali, que o Jango, ok, essas terras teve aí um acréscimo de valorização que nós podemos retomá-las para fazer reforma. Aquilo, enfim, era uma descoberta importante ali, tão atacada, tão criticada pelo conservadorismo no Brasil, mas aquilo foi um ponto muito importante, porque fez acender a ideia de que é possível. Olha, se a gente caprichar, a gente lutar, descobrir brecha, é possível fazer a reforma agrária. Porque a resistência à reforma agrária foi colocada num ambiente até, enfim, no imaginário do povo brasileiro, né, de que era praticamente a única coisa que se queria era a destruição da estrutura agrária do país, do sistema de produtivo do Brasil, a produção de alimentos ia ficar prejudicada, enfim, colocar a reforma agrária como um grande bicho-papão da história. Né? Mas isso foi uma coisa fabricada por aqueles que estavam já organizando o golpe no Brasil. Mas o Brasil deve a reforma agrária ao Brasil, né? Deve a nossa história. Nós devemos isso à nossa história. Você veja que os Estados Unidos, desde o século XIX, fizeram aquela ocupação do Oeste lá, tomaram as terras dos índios, né, e repartiram as terras dos índios para agricultores americanos. Os americanos fizeram isso também depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles ocuparam o Japão e, em consequência, ocuparam a Coreia. Fizeram a reforma agrária ali radical, que era muito lembrada, a Itália tinha feito, enfim, a Europa, de uma maneira geral, durante o século XIX, século XX, já foi a sua divisão das terras para possibilitar aí. Eu não sei aqui como é que eu faço quando bate aqui um telefone. Super. Mas a reforma agrária ainda tem que ser feita no Brasil, tem que ser aprofundada. Está se fazendo. No governo Lula e Dilma se avançou. O governo está aí, as mãos em cima disso aí. Muito bem. Mas temos que ter consciência toda de que isso tem que ser apressado. Porque a história nossa deve isso ao Brasil, ao povo brasileiro. Tem que ser apressado. Temos que ter realmente as condições de avançar muito mais, ainda mais agora, que ficou mais fácil, sem resistência política, a reforma agrária não assusta mais ninguém. Então, é uma hora realmente de se avançar com isso para que, como você disse, Beth, né, a produção de alimentos, as famílias terem lugar para trabalhar, terem casa para morar, né, ter um pedaço, né, em que você pode dizer dono, que é seu. O povo brasileiro tem pouca coisa sua. Eu disse, o povo brasileiro não é dono do Brasil ainda, tem pouca coisa sua, que, sem dúvida alguma, uma coisa preciosa para o povo brasileiro, aqueles que têm vocação, que puderem ter um pedaço de terra, uma moradia, uma residência, ter onde trabalhar e produzir coisas para si e para alimentar, para o alimento do povo brasileiro. Isso aí. Ô, Vivaldo, uma curiosidade, você foi um dos grandes apoiadores do presidente Lula nessa última jornada dele aí para presidente da República. Você acredita e vê que o presidente Lula está levando adiante, de alguma maneira, essas propostas de reforma de base no governo dele? E se ele leva, quais seriam as dificuldades? Seriam as mesmas que Jango enfrentou em 64? Pois é, as dificuldades hoje são enormes, porque as condições políticas do Brasil hoje estão muito desfavoráveis, né? E, naquele momento, houve a mobilização do povo brasileiro. Ok, as coisas estavam avançando,
né? E aí tiveram que dar o golpe para não permitir que as coisas avançarem. Então, o povo brasileiro começou a se mobilizar, desde a questão da posse do Jango, aquela luta do Brizola pela legalidade, pela posse do Jango, o povo brasileiro começou a se mobilizar. Hoje, há essa diferença. O povo brasileiro não está sendo mobilizado. Os meios de comunicação estão aí em cima. Aliás, eu sempre procuro comentar de que há pouco tempo aí a TV Globo celebrou 50 anos, né? Olha, 50 anos de TV Globo em cima do povo não fica impune, né? Essas novelas, essas violências, esses desenhos, esses programas, essas coisas todas aí, não, isso não é impune. Nenhum povo fica impune a isso aí. Então, não está fácil mobilizar o povo brasileiro, mas essa é uma tarefa muito importante. Eu creio que o presidente Lula é o líder popular capaz disso, pela popularidade dele, é capaz disso. Ok, muitos de nós reclamam, poxa, mas está concedendo demais, está fazendo concessão, né? Podia aí chutar canelas de alguém aí tal, pisar em alguém, ok. A gente sempre reclama disso. A gente gostaria disso aí. Mas há de se reconhecer que o presidente Lula está conduzindo o país. Em meios aí a imensas dificuldades, o Brasil está sendo conduzido. Isto já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa. Conduzir o Brasil é isso aí. É afastar a ideia possível retrocesso aí golpista que, naquele momento, com a reforma de base, mobilizamos, afastamos, mas não tivemos a competência de resistir. Porque daquilo ali foi uma armação brutal, com a presença aí dos Estados Unidos, americanos, uma armação brutal em cima do povo brasileiro. Mas hoje o Brasil está sendo conduzido, o governo está sendo conduzido. Isso é uma coisa, né, evidente que a história registra em favor aí do presidente Lula, a competência dele, a habilidade dele. Agora, permanecemos com algumas reclamações. E é isso aí. A gente fazendo essas reclamações, a gente vai cutucando, tentando empurrar as coisas para lá. Essa é a luta política, estou falando aqui, nós temos diante de nós. Poderíamos estar avançando, né? A reforma de base serve desse exemplo, poderíamos estar avançando, mas, sem dúvida alguma, já é muita coisa. O Brasil está sendo governado. Isso já é muita coisa. Você tocou em vários aspectos aí, e agora nessa sua resposta de talvez questões não resolvidas lá atrás, que se estendem até hoje. Naquele momento houve não da forma sofisticada como nós temos hoje, você falou, nós temos uma imprensa que trabalha contra, né, às vezes até a nossa soberania. Nós temos um ambiente digital que permite a desinformação, permite a mobilização, quer dizer, refreia a mobilização social, mas você acha que aquelas forças que reagiram às propostas de base do Jango, que fizeram um golpe, né, lá atrás, elas ainda são as mesmas que atuam hoje, mas com uma extrema-direita, assim, acho que um pouco mais sofisticada nos dias de hoje, ou existem outros elementos aí que a gente pode analisar e levar em conta? Ô, Beth, o fascismo está sempre presente, né? Ao longo aí da história, o fascismo existe aí, está sempre presente. Enfim, para provocar ódio, provocar desarmonia. O racismo é componente disso, né? O preconceito é componente do desprezo, o povo mais humilde aí é componente disso. Então, o fascismo está aí. É isso que eu dizia ali. Apesar disso, o Brasil está sendo governado. O Lula está conseguindo conduzir, né? Mas as dificuldades são imensas. E o fundo fascista continua aí. É uma coisa que tem que ser combatida
com toda a força. Felizmente, eles próprios estão se deteriorando muito, né? Eles próprios estão enfim, se desqualificando muito para a luta fascista da direita, que eles foram até vitoriosos. Foram vitoriosos quando deram o golpe na Dilma, foram vitoriosos quando prenderam Lula. A gente pensar, Roberto, que a nossa história registra que a primeira presidenta mulher do Brasil foi deposta por um golpe sujo, nefasto. É tremendo. Você pensar que o presidente da República popular, o presidente mais popular da história recente do Brasil, aí, foi preso. É incrível, mais de um ano preso, mais 2 anos preso. É incrível você repensar que isso temos que registrar em nossa história. E eles, depois disso aí, vestiram o povo de verde e amarelo, fizeram aquela coisa toda, elegeram o Bolsonaro. Elegeram o Bolsonaro. E agora, no fim, quase que elege o Bolsonaro. A diferença do Lula foi heróica ali, aquela luta heróica de todo mundo ali, conseguiu 2% à frente, ou menos de 2% à frente do Bolsonaro. Isso demonstra, realmente, que a luta é dura. A luta é dura. Não é fácil, não. Está sendo conduzida, mas é dura. A luta é muito dura. Então, esses elementos, né, que estiveram lá no golpe de 64, que, enfim, o entreguismo, né, a submissão aos interesses, aos grupos econômicos internacionais, a submissão aos Estados Unidos, à Europa, tal, de uma maneira geral, essa submissão ainda existe, muito presente na vida brasileira. A luta pela soberania nacional, que já foi uma coisa mais marcante, ela é muito presente atual, é uma coisa fundamental. Atualmente, o Brasil tem que se livrar do jugo desses grupos econômicos internacionais aí que ficam editando normas a todo instante, a todo momento aí, ditando regras de conduta, utilizando a imprensa, a mídia de uma maneira geral, para dizer o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, o que não pode e tal. Enfim, a luta pela soberania anti-imperialista é uma coisa que já foi mais presente antes, mas não é apenas uma questão da história do passado, não. É uma questão do presente. Isso está aí. Está aí. Né? E, acima de tudo, a luta para a superação da miséria e da pobreza, que é uma das características da superação da miséria e da pobreza, porque se nós hoje estamos pensando aí no governo popular, né, aquilo ali que produto daquele momento da reforma foi um produto aí, do domínio político do trabalhismo no Brasil, que foi a legislação trabalhista, a previdência social pública, as estatais estratégicas, a ideia do desenvolvimentismo para superar o atraso, são coisas que atuais hoje, né? Representam a luta atual, né, do povo brasileiro. E agora, desde Lula para cá, foi colocado na mesa da política brasileira a superação da pobreza e da miséria. Isso passou a ser um dever da política brasileira. Esse dever, o Lula está procurando cumprir. É evidente que, como ele diz, ele quer mais pressa, porque, como o Lula diz, a fome é diária, a fome não espera, as necessidades do povo não esperam, mas essas questões ainda existem. O fascismo ainda está aí, o racismo ainda está aí, o preconceito ainda está aí. A ganância das elites brasileiras que seguraram a escravidão por mais de 300 anos, essa ganância das elites brasileiras ainda está aí, querendo sugar ainda mais o povo brasileiro. De maneira que a luta, os elementos aí da luta, antigos e atuais, estão aí para a gente enfrentar. Vivaldo, olha, esses elementos que você se referiu agora, antigos, realmente continuam atuais. Eu estava lendo aqui, eu estava vendo você falar, e peguei aqui o discurso de João Goulart, em 13 de março de 64.
e ele falava que o que queriam impor a ele era democracia anti-povo, anti-sindicato. Então, isso continua muito atual. Você estava falando do presidente Lula, né, olha, do que tem que ser feito, as críticas ao presidente Lula, mas, na verdade, o que eles querem impingir ao presidente Lula é uma democracia anti-povo, uma democracia que interessa apenas os interesses dos capitalistas internacionais e nacionais. Como continua atual, né, esse discurso de João Goulart, muito atual. E aí, Vivaldo, eu queria aproveitar a oportunidade que nós temos aqui. Nosso programa está na parte final, não terminou ainda, mas está na parte final. E queria lembrar, Beth, a passagem de vocês trabalhistas, né? Vocês que eram varguistas, né? Defensores de Jango, brizolistas, exatamente durante a ditadura militar ainda, no final da ditadura, no governo de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. E você esteve ao lado de Brizola, lado a lado, foi o secretário de Justiça de Brizola. Fala para a gente, o Vivaldo, a experiência de vocês nesse resgate do trabalhismo dentro ainda do regime ditatorial. Ou seja, a partir de 1983 foram até 86, mas pegaram o final da ditadura. Como que foi apresentar essas propostas, né, de Vargas, de João Goulart, né, no governo Brizola do Rio de Janeiro? Olha, a eleição do Brizola ali, em 1982, foi a brecha que o povo brasileiro teve, né, para marcar sua presença e dar o seu recado, né? E aquilo representou realmente o começo do fim do regime militar. O povo brasileiro já vinha uma luta pela anistia, uma luta extraordinária, ok, não tanto ampla no meio do povo, mas firme, repercute, essas lutas corretas e justas sempre repercutem, sempre deixam a sua marca. Teve a luta pelas diretas, né, que foi um momento extraordinário da nossa vida. Também estava junto disso a luta por uma Assembleia Nacional Constituinte livre, soberana, essa era a marca que se tinha ali. Então, o povo brasileiro já vinha marcando a sua luta ali contra o regime militar. Aí eles tiveram que conceder as eleições de governadores do Estado, não abriram muito, mas concederam pelo menos isso aí. Então, o povo brasileiro teve essa brecha. Tá? E não há dúvida de que a figura aí, número 1, como inimigo da ditadura, era Brizola. E a vitória do Brizola significava muito naquele momento. O povo do Rio de Janeiro compreendeu isso com muita clareza. Em meio a tantas dificuldades, o povo brasileiro compreendeu com muita clareza. Era preciso eleger o Brizola naquele momento. Havia um significado especial a eleição do Brizola. Então, porque aquilo ali marcou o início do fim do regime. Ok, depois, as marchas da história nunca são em linhas retas, né? Depois vem a primeira eleição presidencial do Brasil e elege-se Collor. São os dramas aí das lutas políticas, os dramas da história, né? Mas aquele momento realmente ali, Brizola tinha consciência disso, transmitiu isso, a gente tinha consciência de que nós estávamos realmente ali no momento de construção da democracia, construção das instituições democráticas, né, de ajudar a pôr um fim e proteção aos direitos humanos. Isso ali foi a marca daquele tempo. Foi o início das políticas de direitos humanos no Brasil, que eu tive até a honra de poder trabalhar com afinco nisso aí como secretário de Justiça do Rio de Janeiro. Você veja, nós desmontamos os famosos esquadrões da morte, hoje se fala muito aí os milicianos, ok, a luta tremenda, a milícia está aí pela falta de autoridade dos governos recentes, pela falta de autoridade, mas nós ali, na época, tinha aí os famosos esquadrões da morte, que era uma coisa alimentada pelo SNI, pelo governo federal, pela ditadura. Alimentado pela ditadura. Nós conseguimos enfrentar, derrubar, deitar a mão. Bastou você deitar a mão com autoridade, com firmeza, em cima de um grupo
aquilo foi se dissolvendo, é o que requer hoje. É preciso hoje deitar a mão nesses grupos aí, para ir se dissolvendo essas coisas do miliciano das milícias. Aí. Nós fizemos aí, terminamos com a chamada lei da vadiagem, que as pessoas que eram encontradas na rua, que não tinha carteira de trabalho assinada, estava na mão da polícia e ia preso. Era uma trouxa terrível na história brasileira. Nós acabamos com isso. Aquela ideia da polícia pegar com sua autoridade, seus armamentos, em derrubar barracos, abrir a porta, como o Brizola dizia, abrir porta de barraca, mutinaça, no meu governo isso não vai acontecer. Ele dizia desde a campanha, no meu governo isso não vai acontecer. Então, isso aí, essa proteção às comunidades, às famílias, e a luta pela posse da terra, ali tinha uma coisa, resquício ainda da ditadura, que é a luta pela posse da terra. As pessoas não tinham onde morar, não tinham nada, ocupavam terrenos aí, terrenos duvidosos, de propriedade duvidosa, foi aí e tinha uma brigalhada na justiça tremenda. Uma das marcas do governo Brizola foi dar um fim nisso aí, organizar isso, dar um começo do fim nisso aí. Então, são questões, Helena, que se colocaram naquele tempo, que eram representativas, que decorria a compreensão, né, de que o Brasil precisava pôr um fim na ditadura e assumir novos rumos. E a questão essencial aí, como o Brizola dizia, a prioridade das prioridades era a educação. Né? Quando o Brizola lança esse brado no país, olha, o Brasil tem que se debruçar sobre a questão da educação. E educação não é apenas o livro escolar, o caderno e a caneta ou o lápis. É alimentação. Alimentar as crianças, assistir as crianças, né? Ter um lugar decente para viver e para se empolgar, como era o CIEPS, né? Que o Brizola sempre dizia isso. É preciso da criança empolgar, a criança ter orgulho da sua escola. Né? Eu sei que tanta gente aí, o Fernando Henrique disse, mas é caro. É uma coisa cara, o Brizola respondeu, caro é ignorância. A ignorância realmente que é cara, custa caro. Né? Então, o Brizola deu esse brado de que era preciso debruçar sobre a educação, né? Que é uma coisa, sem dúvida alguma, que está aí, o governo Lula está refletindo isto, né? O governo Lula tem atuado, né, aí nessa questão, tem avançado, isso aí. Então, essas marcas aí do governo Brizola, no momento ali que ele tomou posse em 1983, né, marcaram caminhos realmente que depois o Brasil teve que seguir e foi seguindo. Né? Por isso estamos ainda aí. Até o governo Lula acabou de fazer uma autocrítica, né, em relação ao CIEP, nesses novos projetos educativos de tempo integral, os institutos tecnológicos. Eu acho que esse é uma grandeza, né, um reconhecimento do legado do trabalhista do Jango, do Brizola, para a questão da educação, né? E isso tem sido, até agora, na negociação da reforma, da dívida dos governadores, né? Essa semana, tá bom, o governo perdoa em troca, né? Uma coisa brilhante isso, hein? Isso foi uma coisa brilhante, né? Uma coisa brilhante, né, do Lula ter puxado a questão de, ok, vamos perdoar os governadores, coloca dinheiro na educação. Porque nós vamos perdoar de vocês, coloca na educação. Uma coisa brilhante, sem dúvida alguma, extraordinária. Como tinha sido no pré-sal também, né? Naquele contrato da partilha, tinha o investimento em educação, né? Dos royalties do petróleo. Infelizmente, com o golpe contra a presidenta Dilma, não deu para implementar. Aliás, foi mudado, né, pelo governo Temer. Sem dúvida. Jorge, eu estou sem acesso. A gente pode. Questões aqui. Na verdade, não é pergunta, não são perguntas. Tá bem. São registros importantes. O Paulo César diz aqui o seguinte: olha, negreiros do bairro Campo Grande, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, agradece também o professor Vivaldo Barbosa no processo de refundação do PTB democrático.
E continua ele, em Cosmos, Zona Oeste do Rio de Janeiro, tem grupo de senhoras que foram ativistas junto aos governos Brizola e debatem bem sobre economia social. Bonito isso. E o Vivaldo, pegando aí uma deixa do que você falou do presidente Lula, né? Olha que coisa interessante, Beth, para as pessoas compreenderem, elas não estão, assim, às vezes não entendem. Quando a gente fala de democracia, fala a importância da educação, aí os governos liberais e autoritários falam tem que dar educação, mas eles nunca disponibilizam recursos para a educação. Aí veja só, o presidente Lula, o governo federal, trabalha para reduzir os juros, as dívidas dos estados, em contrapartida, eles vão ter que investir em educação. Isso é democracia. Essa é a democracia popular, e não a democracia antipovo que impingiram a João Goulart, né, governos democráticos como o governo de João Goulart. Vivaldo, sensacional essa sua colocação, né? Mostra a generosidade, né, do presidente Lula e também a generosidade do governo de João Goulart. Então, sobre esse aspecto da generosidade, te conhecendo, sei que você é um homem extremamente generoso, fala um pouquinho para a gente aí nesse final do nosso programa, né? O que é uma proposta generosa, como vocês, trabalhistas, queriam introduzir no Brasil antes do golpe e que o golpe de 64 interrompeu? Olha, Folena, nós, né, procuramos, né, cultivar o pensamento político do trabalhismo, porque foi um momento marcante na história do Brasil. Foi uma etapa de construção do Brasil edificante, né, extraordinária. E o trabalhismo continua atual, aí como colocando questões aí que são desafios atuais, né? Não há dúvida, né, que com todas as diferenças que se colocam, mas exatamente, tanto o governo Lula quanto o partido que dá sustentação como o PT nunca defenderam tanto a legislação trabalhista como eles fazem. Nunca defenderam tantas estatais estratégicas como eles fazem. Nunca defenderam tanto a ideia do desenvolvimentismo, que são as marcas nossas, né? Então, hoje, você veja que, né, tanto o Lula quanto o PT, o Partido dos Trabalhadores, aí, com problemas aqui, podemos apontar defeitos, reclamações aqui e ali, mas eles têm realmente hoje uma trajetória na linha do trabalhismo, não é na linha liberal, não é na linha do entreguismo, apesar de muitos atos aí seguirem essa linha, muitas atitudes essa linha liberal entreguista, ok? Mas esse não é o condão do governo. Então, hoje, nós cultivarmos o trabalhismo é uma questão, uma contribuição grande que se dá à política brasileira, que nós queremos dar à política brasileira, né? Resgatando as questões do passado e inspirando as lutas atuais, né? É o que realmente a gente precisa fazer isso aí, né? Eu acho que isso é um resgate da história, uma valorização das figuras dos momentos históricos, isso é importante na vida de qualquer nação, mas, acima de tudo, é debater atualmente o Brasil atual, as perspectivas que nós temos daqui para frente, né? Isso é o que realmente nos move, que nos interessa aí. Eu digo a você, por isso nós estamos aí enfim, ao lado do presidente Lula, do governo atual, temos nossas diferenças, nossas reclamações, mas estamos ao lado, não passamos ao lado de jeito nenhum, né? E compreendemos de que esta é uma grande contribuição que a gente dá à política brasileira. Eu acho que realmente hoje compreender o Brasil hoje, compreender as nossas perspectivas do futuro, nós devemos inspirar os bons momentos e felizes momentos da nossa história. E até compreendendo, assimilando as derrotas, os fracassos, né? Os trancos e barrancos, como dizia aí o Darcy Ribeiro. Os trancos e barrancos, a gente compreende isso aí e vemos como a gente consegue avançar. Essa é uma contribuição que nós queremos dar à política brasileira. Enfim, eu acho que é um caminho que nós temos que percorrer.
Muito bom, Ivan. Acho que você é um exemplo aí de militância, de compromisso com as questões macro da política nacional, e a gente só tem a agradecer, e nós já estamos, infelizmente, chegando aqui ao final do nosso programa. Você ainda teria alguma consideração aí para o nosso público, como consideração final do nosso programa? Olha, eu queria dizer aqui, a Beth colocou aí, né, como no meu currículo aí ter sido deputado federal por 3 legislaturas, 3 momentos. Eu queria dizer que eu acho que nós tínhamos que colocar no currículo da Beth alguma coisa correspondente ao exercício de mandato na Câmara Federal, porque o que ela esteve presente ao longo desse tempo, na luta, né, trazendo questões, empurrando questões, né, dobrando resistências, é uma coisa extraordinária que eu quero que a Beth fez ao longo desse tempo. Mas, Beth, eu queria dizer realmente isso, né? As inspirações que os movimentos do Brasil nos traz, que só compreender aí, são os desafios, né, que nós temos diante de nós, é a tarefa histórica que nós temos diante de nós. Compreender bem o que fizemos de correto e certo, compreender os erros e fracassos e poder construir realmente o futuro, né, construir os caminhos para esse país com muita esperança, com muita certeza, com muita confiança no povo brasileiro. Porque, Beth Folena, o que o povo brasileiro foi massacrado, especialmente nos últimos tempos, e se recuperou, é uma coisa fantástica. Só para lembrar rapidamente, Beth, olha, em 54 eles massacraram o Getúlio. O Getúlio, com aquele tiro no peito, acordou o povo brasileiro e no dia seguinte, no ano seguinte, o povo brasileiro elege Juscelino, elege João Goulart. E depois elege João Goulart novamente vice-presidente e presidente. E depois iria, em 65, eleger gente do nosso campo aí. Aquilo colocou, né, despertou o povo brasileiro, né, de uma maneira tal que o povo se recuperou e encontrou o seu caminho. Depois veio aí o regime militar, o povo brasileiro sofreu um golpe em 64, sofreu depois o golpe do Caçador de Marajás, né, com a eleição do Collor, sofreu um golpe do Plano Real. Você veja aquilo ali, colocaram a moeda brasileira mais valorizada do que o dólar americano. Aquilo foi um golpe em cima de tantas outras coisas ali, a mídia em cima, tantas. E depois um golpe, outro golpe contra Dilma, derrubaram a Dilma e prisão do Lula. Veja que o povo brasileiro se recuperou do golpe do Plano Real, elegeu Lula 2 vezes e Dilma 2 vezes. E quando veio o golpe contra Dilma, depois daí desse golpe nasceu a vitória do Bolsonaro e o povo brasileiro se recuperou, né? Essa coisa fantástica é que nós temos que homenagear no povo brasileiro. Sofre os impactos, né, sofre tudo em cima de si, jogam tudo em cima do povo brasileiro, mas ele tem capacidade de recuperar. Eu tenho muita confiança, Folena e Beth, muita confiança nesse discernimento do povo brasileiro em conseguir compreender o seu destino, a sua tarefa e a possibilidade de construir realmente um Brasil em que o povo brasileiro venha a ser dono do Brasil. Muito bom, Vivaldo. Olha, queremos agradecer a você por estar conosco aqui, nos ajudar a rememorar a importância do governo de João Goulart, um governo democrático, progressista, nacionalista, e o mesmo que a nossa luta de hoje. Então, eles tentaram interromper esse processo e, como você bem sintetizou agora, o povo brasileiro está sempre resistindo e insistindo no seu desenvolvimento e na luta por soberania. Vivaldo, muito obrigado pelo programa. Beth, todos que nos acompanharam até aqui. Olha, fica o convite para a próxima semana para o novo Soberania em Debate. Esse é o Soberania em Debate, que é um programa do movimento SOS Brasil Soberano, Sindicato Sem Dinheiro do Estado do Rio de Janeiro. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, Vivaldo. Tchau, Beth. Obrigada, Vivaldo. Tchau a todos.